Bom, pessoal, bom dia. 25 de outubro, 6h23 da manhã, horário de Brasília. Vamos iniciar o nosso relatório da semana, que era para ser na segunda, mas devido ao final do Congresso Chinês, onde eu queria concluir, e o relatório de exportações dos Estados Unidos, eu preferi fazer o relatório na terça, né? A principal notícia de ontem veio a respeito do final do Congresso Chinês, que se reúne de 5 em 5 anos e agora eles deram o mote para os próximos 5, né? Então, Xi Jinping ele está pelo terceiro mandato consecutivo, ele foi pré-eleito. De certa forma, é um banho de água fria para quem pregava que ele seria deposto, né? Tinha muita notícia dessa na mídia algumas semanas atrás, o que acabou não acontecendo, e ele vem reassumir o poder por mais 5 anos. Então, ele vai totalizar 15 anos no poder, o que consagra ele como principal líder depois de Mao Tse-tung. Nosso objetivo de iniciar o relatório com isso é que eles vão ditar os novos rumos para as commodities na ponta compradora, sendo o maior consumidor, principal comprador do mundo nas commodities em geral, né? Aqui a gente tem uma estrutura do Partido Comunista Chinês, onde eles têm o secretário-geral. Então, eles têm um comitê permanente, que é constituído por 7 membros, o Politburo, que são 25 pessoas, o Comitê Central, que são 205, o Congresso Nacional, que são 2.287 membros, que eles se reúnem a cada 5 anos, para se fazer as principais mudanças na Constituição, e aconteceram algumas muito importantes. E depois os membros do Partido Comunista, né? Só para ter uma noção, eles têm 20 milhões de inscritos todo ano para entrar, desses somente 10% entram. Eles precisam escrever uma carta aderindo ao comunismo e depois passam por uma série de testes, onde de 20 milhões eles conseguem apenas tirar 10%. Foram deixadas várias mensagens, né, incluindo algumas subliminares, a respeito dos próximos 5 anos do governo chinês. Para mim, a mais importante foi a retirada do Hu Jintao, que foi o último secretário-geral antes de Xi Jinping. Ele foi tirado a contragosto em plena sessão. Isso foi filmado e foi divulgado amplamente pelas mídias no mundo. Hu Jintao foi o principal líder chinês quando a China crescia 2 dígitos, né? No momento da abertura com os Estados Unidos, União Europeia, um mercado mais liberal, voltado a comércio exterior. Então, essa mensagem que foi dada durante o Congresso Chinês, para mim, ela é bastante simbólica, porque talvez ela tenha determinado uma ruptura entre o que era a China no passado, aberta aos mercados mundiais, e o que vai se tornar a China agora, que pode ser um pouquinho diferente. A gente vai falar mais a respeito disso. O Jintao dividia o poder entre o chefe do exército e o presidente como secretário-geral. A principal mudança na Constituição nesse momento é que Xi Jinping passa a ser o líder majoritário, ele passa a assumir os cargos. Os cargos existem, mas ele passa a ter o poder de presidente, de chefe do exército e de secretário-geral, tudo ao mesmo tempo. Essa retirada do ex-secretário-geral, entre as palavras que foram faladas durante o Congresso, deixam bastante mensagens para a gente tomar como um novo rumo para os próximos 5 anos. Por exemplo, uma China mais fechada, interna e externamente. Sobre as principais mensagens: modernização da China. Aqui eu li menos dependência de semicondutores externos. Eles vão desenvolver as suas próprias tecnologias. Isso tem relação direta à reintegração de Taiwan, na minha opinião, que é o maior produtor de semicondutores, e uma reação direta à política do Biden de não exportar tecnologias sensíveis aos Estados Unidos. Política de Covid zero, que na minha leitura é: quando eu mandar a população ficar em casa, ela deve ficar. Mais controle, menos liberalização. Internacionalizar a moeda chinesa, ou seja, menos dependência do dólar. Reintegrar Taiwan na paz ou na marra, eles falaram isso, só estou repetindo. Regular o acúmulo de riqueza, redistribuindo renda ainda mais. Política de 3 filhos por casal.
e as mensagens que eles não deixaram literalmente, na minha opinião, que é a expansão do poder na África, nas Américas, Sudeste Asiático, tive no Paquistão, mas a gente deveria fazer um vídeo somente a respeito disso, uma hora a gente vai fazer. Expansão de poder no Pacífico, com as construções das ilhas artificiais militares. Então, no geral, eles vão tornar a China militarmente mais forte. E para finalizar, a frase mais importante, na minha opinião, a segurança chinesa é mais importante do que a economia chinesa. Então, aqui a gente tem 3 pontos importantes. Primeiro, o crescimento menor de 2 dígitos, que a gente tinha visto na época do Jintao. A questão de segurança alimentar ficou bastante claro. E a questão de gestão do estoque chinês, principalmente de alimentos, que vai impactar diretamente nas negociações de commodities no mundo, principalmente quando a gente considera o Brasil como um grande fornecedor de commodities, principalmente para a China. Bom, com isso, vamos diretamente à soja, que talvez seja o mais importante para essa semana e talvez para os próximos momentos, né? Então, do ponto de vista qualitativo, o SDA reportou a colheita em 80%, contra uma média de 67% em relação ao ano passado. Então, estamos bastante adiantados lá, favorecido pelo clima. O plantio do Brasil está em alta, a gente já está com 24% do total da área do Brasil plantada, com o relatório da última sexta-feira, ou seja, 10% também adiantado em relação ao ano anterior. Ao ano passado a gente estava com 22 nessa mesma área de soja, com o nosso principal ponto de discórdia ou talvez, né, de controvérsia, que seriam 152 milhões de toneladas previstos contra 127 milhões de toneladas do ano passado. As exportações do Brasil elas devem saltar de 10 a 15 milhões de toneladas em relação ao ano passado. Em relação aos preços, eu gostaria de chamar a atenção a essa linha azul, né? Então, 1, 2, 3 toques aqui, 4, 5, 6 toques. Agora a gente está exatamente em cima dos 13,79, 13,80 que precisam ser respeitados durante essa semana para que o preço não venha a tocar aqui embaixo antes de querer voltar com uma movimentação mais ou menos similar a essa. Caso contrário, daqui a gente teria um caminho na direção inferior, um teste nessa trendline de alta que vem se formando aqui e com o tempo ela vai se formando um pouquinho mais frágil, né? A grande preocupação entre os nossos colegas americanos é em relação ao Congresso, por isso eu abri o relatório com isso, né? Se a gente olhar basicamente uma guerra comercial mais forte entre Estados Unidos e China favoreceria do ponto de vista de importação de grãos da América do Sul, o que seria uma vantagem de certa forma, né? Os preços ainda são determinados pela Bolsa de Chicago, o que não vai deixar de ser por um período bastante comprido de tempo. A gente ainda não está postulando essa posição, né? Embora sendo um dos maiores produtores de commodities do mundo, talvez essa geopolítica dos grãos elas venham a mudar. O ponto principal a ser considerado nesse momento é essa insegurança em relação à China e o clima na América do Sul, se nós vamos conseguir avançar em relação às produtividades da forma com que as previsões estão sendo previstas, né? Então, a produção argentina ela está prevista em 51 milhões de toneladas contra os 44 milhões de toneladas passados. Todas essas notícias já estão na mídia, né? Então também é necessário uma motivação para que os preços venham trabalhar nas partes inferiores. A gente não vê isso para esse momento, né? Então pode ser que a gente veja movimentações curtas, como houveram aqui, ó, mercado sem muita volatilidade, movimentação bastante curta, em torno de 50 centavos durante a semana. Ainda sou autista para a soja porque eu acho que com o desenvolvimento das notícias, talvez qualquer surpresa no mercado de soja da América do Sul faça com que esses preços venham trabalhar acima. Só que é importante também a gente relembrar que a gente havia dito que a gente iria ficar espremido entre essas duas faixas de preço, né? Isso vem se mantendo com o risco de a gente ser contrariado
nesse relatório. Eu ainda vou manter minha posição de alta, né? Que se é que dá para chamar isso de alta, onde a gente pode ficar entre essas faixas de preço, também mantendo os relatórios das semanas anteriores, até que a gente venha finalizar a colheita americana, talvez com alguma surpresa em relação à produtividade deles, que pode vir um pouquinho menor, e alguma dificuldade no plantio da América do Sul. Algumas coisas já estão vindo da Argentina. Em relação às exportações, a gente é franco fornecedor de mais soja, né? Talvez a gente venha a exportar mais soja do que o ano passado, talvez mais do que o dobro, tem alguns colegas dizendo. E a notícia boa, até que foi o que fez com que a gente atrasasse o relatório ontem, que é a importação da soja chinesa do mês de setembro e agosto, que foi muito maior do que as importações dos anos anteriores. Talvez já sinalizando uma certa preferência pela soja brasileira, né, ou pela soja da América do Sul, assim que a gente vier a concluir a nossa safra. Bom, em relação ao dólar, ele teve uma movimentação bastante previsível durante essa semana, né? Onde a gente comentou que ele iria tocar a casa dos 5,20 e possivelmente trabalhar entre as faixas de 5,40 e 5,20. Então, apesar dele ter tocado há 2 semanas atrás no 5,40, ele veio fazer uma movimentação abaixo, né? Eu havia dito também no relatório da semana passada que ele precisaria fechar abaixo da casa dos 5,20 ou essa linha azul aqui, para quem está vendo agora, para que ele pudesse tomar um caminho de baixa. Na verdade, o que ele fez foi tocar a média dos últimos 200 períodos, que está em 5,192 e subindo, né, o que fortalece esse piso para o câmbio aqui, né, uma região bastante importante de preço, essa casa dos 5,20, sem nenhum tipo de movimentação para que ele venha trabalhar abaixo nesse momento, principalmente considerando que logo a gente tem uma eleição pela frente. O mercado está bastante calmo, né, em relação às pesquisas, tanto para um lado quanto para o outro, que é bastante interessante para o momento. A gente precisa ter bastante atenção ao fato de o governo vermelho, postulante a ser presidente do Brasil, não nos informou quem seriam os seus aliados da parte econômica, o que pode fazer com que o mercado venha trabalhar de forma bastante nervosa logo depois da eleição, que eu espero sinceramente que venha a ser favorável ao Brasil. Bom, em relação ao milho americano, né, conforme combinado, ele não conseguiu ultrapassar a casa dos 7, conforme a gente havia dito que não haveria notícias para que ele pudesse fazer isso, e agora ele vem trabalhando abaixo da média, né? Então, se ele se manter dessa forma que a gente está no gráfico diário, abaixo dessa média aqui, a tendência natural é que ele venha testar limites de preço nas casas inferiores. Hoje a gente também, como em soja, não temos notícias para que ele venha trabalhar abaixo, também não que ele venha trabalhar acima. Hoje a gente tem 61% da safra dos Estados Unidos já colhida, contra 52% em relação à média do ano passado. O estado de maior produção, que é o Iowa, ele foi relatado com 59% em relação a 42% da média do ano anterior. Os nossos colegas eles estão em uma discussão sobre a produtividade por lá, eles estão entre 170 e 172, o que eu acho que é um chover no molhado, porque de certa forma o mercado já está confortável em relação às produtividades que serão alcançadas nos Estados Unidos. A gente ainda tem esse gap para ser fechado e ele deve ser fechado em algum determinado momento. O que a gente está vendo de mais grave nesse mercado, que vai afetar as commodities como um todo, é a questão do acordo entre a Rússia da exportação através do Mar Negro, né? Que pode, e eu acho que vai ser revogada. Então a gente já está começando a ver alguns problemas em relação a bloqueio de alguns navios. Está sendo especulação em torno de 15 navios que já estão sendo bloqueados no Mar Negro para exportação, que pode fazer com que prejudique as exportações como um todo, né? A oferta, então os preços possam vir a trabalhar nas casas superiores. Eu não vejo isso antes de que a gente faça um movimento próximo à casa dos 650. Bom, em relação ao milho B3, eu fiz a semana passada um relatório bastante amplo a respeito dos preços em relação a adubo, né? Acho que ficou bastante óbvio
que o mercado se torna vendedor a partir do momento que eles têm um preço baixo de milho e uma tendência de baixa para os preços de fertilizantes, né? Então, por isso, do assédio da semana passada, acho que o pessoal entendeu de forma correta. A gente vai manter a nossa previsão, agora está nada mais, nada menos do que rompendo esse suporte aqui, e a gente vai manter a nossa previsão de que o milho, antes de subir, ele vai tocar nessas casas inferiores, no mínimo, fechando esse gap que está na casa dos 82,70. O ideal para a gente seria que isso fosse feito de forma mais rápida, né? Mas a gente vai ter que seguir o tempo que o mercado determina. A gente tem essa formação de preço bastante forte aqui, né? Com o principal preço sendo negociado a 87,50. Então, em mantendo a nossa previsão, também o nosso milho para abril de 2023 ele está na casa dos 94,26. Claro que ele vai cair junto com o preço do milho contínuo, né? Ou seria do milho disponível, como a gente está vendo aqui. A gente vai ficar pressionado entre o gap e a média dos 200 e dos 90. Mais ou menos é isso que a gente vai ver em relação aos preços do milho nesse momento. Também sou autista para milho, acredito que ele deva ficar dentro dessa casa de preços até em algum momento vir tocar a casa dos 98, mas não para o momento, né? Vamos ter que aguardar essa movimentação de preços se consolidar e alguma dificuldade nas produtividades da América do Sul que estão apenas iniciando. Bom, em relação ao arroz, primeiro eu gostaria de agradecer o compartilhamento das informações que vieram do ponto qualitativo do relatório que foi enviado lá pelo pessoal do Rio Grande do Sul. Achei extremamente interessante, achei extremamente importante em relação aos aspectos qualitativos da produção global de arroz, né? Bastante interessante, muita informação importante. É preciso que a gente lembre também, nesse ponto de vista, que existe sim variações de preços que não são determinadas por produção, área, plantio, oferta e demanda, e também a interferência dos grandes players, né, do mercado principalmente do mercado de arroz, que interferem de forma significativa nos preços, né? Considerando que o arroz é uma base da alimentação mundial, então ela interfere sim nos números de arroz, de feijão, de milho, de soja, enfim, de economia e de commodities como um todo. Existem algumas divergências que eu ainda preciso avaliar, principalmente sobre a questão da produtividade média do sul do Brasil, né? Que, conforme foi dito lá, eu preciso avaliar se realmente a gente tem essas produtividades nas casas que foram informadas lá. Em relação a algumas distorções do preço americano, né? Ao uso doméstico, parece que ele está um pouquinho subestimado, né? Eu acho que em torno de 8 milhões de toneladas. E as importações elas estão superestimadas em torno de 4 milhões de toneladas. Então, se a gente for fazer um balanço entre esses dois números, a gente tem uma diferença de 23 milhões para 11 milhões, só chamando a atenção nesse ponto de forma a contribuir com os relatórios. Em relação ao preço, né, a gente deixou a casa dos 18, então quando se diz que não há alteração no preço, a gente tem uma variação de 18,70 para 16, a gente tem $2, né, que é bastante significativo em apenas 6 semanas de movimentação do preço. Aqui a gente está no gráfico semanal, né? Então a gente não vai estar vendo a média diária, que ela está mais ou menos nessa movimentação aqui. Então, conforme eu havia dito no relatório anterior, a gente haveria a possibilidade de a gente fazer um toque nas médias. Nesse momento a gente está trabalhando abaixo das médias e abaixo do suporte, né? Agora nós estamos nos segurando nessa trendline de alta, que ela é bastante forte e já vem há bastante tempo. A gente não quer mudar a nossa previsão em relação ao arroz, porque acredita que ele deva encontrar um suporte bastante importante aqui nessa faixa de preço, um pouquinho acima da casa dos 16. Então, talvez uma movimentação de preço que venha a fazer esse movimento por aqui. A gente precisa que esse arroz venha a fechar novamente dentro da casa dos 16,60 para que ele possa vir a trabalhar nas casas superiores ou dentro dessa consolidação. Talvez seja um momento bastante delicado para o preço, né?
o que a gente não gostaria que ele viesse trabalhar dentro das casas aqui inferiores, que foram tão difíceis de a gente conseguir chegar, né? Considerando essa movimentação de preço aqui, a gente demorou 3, 6, 7, 8, 9 semanas para conseguir romper e trabalhar nas casas superiores, né? Porque a gente não gosta de ver esse namoro com as casas inferiores aqui, mas é muito importante saber que o mercado ele vai fazer o que ele quiser e não está sobre nosso poder, né? A não ser avaliar e ver as possibilidades de que isso possa acontecer. A gente pode encontrar um suporte bastante forte caso isso venha a ser rompido na casa dos 16. Bom, para finalizar, em relação ao algodão, né? A gente está amargando várias semanas em queda aqui, quebrando suporte atrás de suporte. Então agora a gente vem a encontrar uma média, que é a média dos 200 no 77,61, conforme a gente falou que havia a possibilidade de que ele viesse, né? Então ele chegou num novo suporte que está na casa dos 77. Curiosamente, também o teste dos 77 no petróleo, né? Não é o mesmo número nem a mesma relação, mas é um número bastante curioso. E talvez a gente venha a encontrar movimentações parecidas como essa daqui, onde a gente vê 2 ou 3 toques e é onde a gente consegue encontrar algum tipo de suporte viável para que o preço não venha a cair ainda mais. Abaixo nós temos 72,16, que pode ser tocado, né, mas não seria muito bom, mas também é um suporte bastante forte. Então, para essa semana a gente deve ficar entre os 72 com dificuldade e a casa dos 82. A gente precisa que esse preço seja viável e que eles venham a fechar acima dos 82 ao longo do período de 2 semanas para que ele possa iniciar uma tendência de alta, né? Que é o que a gente poderia ver por aqui. Lógico que a tendência dele no geral é de baixo, mas agora ele vem cada vez mais encontrando suportes, né? Para mim, me parece que ele exauriu toda essa situação ou essa formação de preço aqui e alguma movimentação capaz de fazer com que ele venha trabalhar na casa dos 90 pode ser viável, né? A gente teve 2 toques nos 90, o mercado decidiu que não dá para comprar algodão acima dos 90 e a gente precisa respeitar essa decisão. Antes de chegar no 90, a gente precisa passar por 82 e 36 e ficar acima da média dos 77,61. Bom, a gente está se aproximando de uma eleição bastante importante, então as nossas previsões aqui elas podem ter uma mudança de certa forma radical a partir da semana que vem, né? Porque em mudando todo o sistema político a gente pode ter diferenças em relação ao que vem se comportando até de forma saudável. As técnicas que a gente vai utilizar, elas continuam sendo exatamente as mesmas, né? Então é preciso que a gente não fique preocupado com isso. Vamos ser bastante consciente, né? Eu acho que todo mundo já está bastante cansado dessa situação da eleição agora, né? Eu acho que vai ser um descanso para a gente, assim que a gente ficar sabendo para que lado que a banda vai tocar. É preciso a gente lembrar que o Brasil já foi vermelho, né? A gente sobreviveu lá àquela época e considerando que não hajam muitas mudanças do ponto de vista econômico, a gente também vai sobreviver a qualquer um dos 2 governos que venha a ser o nosso próximo no Brasil, né? Eu tenho a minha torcida, eu tenho a minha forma de ver a vida, então nós não estamos entrando em uma eleição onde estamos comparando 2 candidatos ou 2 sistemas, e sim a gente está comparando moral contra a ausência dela. Então eu espero que sejamos bem-sucedidos, né? Deixo uma boa semana a todos, bons negócios e que Deus nos abençoe na segunda-feira.